Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu não lembro qual foi filme ou série que eu vi recentemente, tinha um personagem que dizia que pobre não gosta de ver história de pobres, pois a pobreza ele conhece bem. Para fazer sucesso é preciso escrever sobre os ricos e suas vidas de luxo. E essa afirmação é uma falsa verdade que não deixa de ser verdade. Em séries e novelas, a abundância de histórias sobre pessoas ricas ou pobres que ficaram ricos é enorme, e o conflito dramático sempre tem aquele tom de Romeu e Julieta, onde a família rica nunca aceita o namoro com uma pessoa pobre. Mas é uma falsa verdade, pois histórias universais com personagens pobres também conseguem atingir o público. Tá aí Chaves e o Alto da Compadecida, que não me deixam mentir. O lance é que no ano passado parece que entrou na moda criar histórias em que ricos, de um jeito ou de outro, se ferram. Em O Menu, um bando de gente rica se ferra. Em Um Triângulo da Tristeza, um bando ainda maior de milionários se ferra. Em Glass Onion, um mistério entre facas e segredos, o rico se ferra. E em White Lotus, os ricos não necessariamente se ferram, mas aprontam altas confusões, e sempre que um tema é explorado demais, ele começa a ficar cansativo. Tá aí a fase 4 da Marvel, que não me deixa mentir. E Brandon Cronenberg também explora o universo dos ricos, muito ricos, em seu novo filme Infinity Pool, só que ele consegue oferecer um ponto de vista um tanto diferente do que eu tava esperando. Temos aqui uma mistura de ficção científica, comédia e terror, cheia de fluidos corporais e outros elementos meio nojentos, além de conter muita ironia e crítica social. E ele acerta até na escolha da antagonista, a estrela ascendente de Pearl, e ex, a marca da maldade, Mia Goth, sendo Alexandre Skarsgård, de O Homem do Norte, o protagonista. Mas sobre o que é Infinity Pool? James Foster, um escritor em férias com a esposa rica, Anne, em um resort paradisíaco, na ilha fictícia de La Tolga, procura desesperadamente por inspiração para o seu segundo livro, já que o primeiro foi um fracasso. Eis que um casal entra na trama e a esposa sedutora atrai o outro casal para uma praia deserta, e uma noite de bebida e diversão termina com um acidente que muda tudo. Até esse ponto, eu poderia estar assistindo à introdução da nova temporada de White Lotus, mas eu tinha consciência de que era um filme dirigido por um sujeito com o sobrenome Cronenberg que eu estava vendo. Então eu sabia que as coisas deveriam mais cedo ou mais tarde seguir por um caminho diferente. Eu não sabia nada sobre a trama de Infinity Pool, eu só sabia quem era o diretor e eu tinha visto o pôster, e assistir assim, sabendo o mínimo possível, eu não caí na armadilha da expectativa e fui surpreendido. Se você ainda não assistiu ao filme e tá aqui apenas para saber se vale a pena ou não, eu não vou contar mais nada sobre a história. Eu quero que você continue assim, sem saber nada. A sua experiência vai ser muito melhor. Pode ser que eu conte uma coisa ou outra, é difícil comentar um filme sem falar alguns detalhes, mas eu prometo que nada do que eu disser aqui vai atrapalhar a sua experiência. E sim, respondendo à pergunta anterior, vale a pena. Temos aqui uma obra que se compromete a sair do convencional desde o início, e nos primeiros 30 segundos de filme, os diálogos acontecem sem que a gente veja qualquer coisa. A gente não tem ideia de quem está falando ou quem sejam essas pessoas, até que James abre as cortinas de um quarto de hotel. Isso não parece nenhuma novidade, e não é, mas a opção do diretor em não explicar quem é aquele sujeito funciona para jogar o espectador no meio da história sem muitas explicações. É comum ver histórias onde há um narrador explicando quem é quem para o espectador se sentir confortável, mas confortável não faz parte dessa trama. Se você é fã de filme de terror, vai rapidinho perceber que existe alguma razão oculta quando a Gabi começa a seduzir James. Parece um spoiler, mas não é, isso acontece nos primeiros minutos, e Infinity Pool é tão complexo e atraente justamente pelo que vem depois. E mesmo se eu contasse a trama toda aqui, não faria justiça ao resultado final. Infinity Pool é aquele filme que faz uma mistura de ficção científica, terror e comédia sombria, e na maior parte do tempo você não tem muita ideia para onde ele tá te levando. Dá pra dizer que há inspirações de Olhos Bem Fechados, um dos melhores filmes do Kubrick, e talvez um dos melhores da carreira de Tom Cruise. Dá pra dizer que tem um tanto de Nós, do Jordan Peele, e no final das contas, talvez Infinity Pool não se pareça com nenhum dos dois. É possível que você fique formulando teorias, tentando descobrir qual é o mistério que está acontecendo, e será que aquilo é tudo real ou será que é só a imaginação do protagonista? E Brandon Cronenberg consegue misturar esses dois mundos e oferece uma experiência estranha, envolvente e até desconcertante. Subverte as expectativas e não dá nenhuma resposta fácil, não explica muita coisa, como quem respeita o público e confia na inteligência dele. A única exposição acontece quando Gabi explica como foi parar naquele lugar, fazendo uma referência a tal piscina infinita do título. Mas em termos de gente pelada, sexo e sangue, Cronenberg Jr., diferente da maioria dos outros diretores, não deixa muita coisa para a imaginação.
Nesse contexto, Infinity Pool é meio pesado e por isso que eu não indico pra todo mundo. Mas também tá longe de ser aquele filme mais pesado que eu assisti nos últimos anos. Aliás, é um filme muito mais acessível pro público do que o filme anterior dele, Possessor, que navegava muito mais pelas águas do Cronenberg pai. E essa acessibilidade faz parte da escolha narrativa, que pode chocar alguns, pode incomodar outras, e a estrutura deixa o resultado interessante. Também funciona como um estudo de personagem sobre um homem inseguro que tem a sua masculinidade engaiolada por uma mulher controladora que não vai deixá-lo escapar das suas garras assim tão facilmente. Em termos visuais, Infinity Pool trabalha iluminação, fotografia, figurino, cenários, cores, tudo como se estivéssemos sendo absorvidos pela história conforme ela se desenvolve, até porque ela oferece muita coisa para ver, ouvir e às vezes tudo de uma só vez. A trama está carregada de simbolismos e informações para a gente refletir, principalmente sobre o controle que os ricos exercem sobre os menos afortunados e sobre como o dinheiro pode ser a raiz de todo o mal. E o humor sombrio é equilibrado o suficiente para que em alguns momentos a gente fique em dúvida se a gente tem que rir ou se sentir incomodado em determinada cena. Alexander Skarsgård manda muito bem no papel de James, é carismático, esperto, até doce em alguns momentos, o que deixa ainda mais vulnerável seu personagem quando a trama pede. E ele é aquele raro ator que não tem medo de se expor, da nudez, ele se entrega à arte da maneira que, se fosse uma atriz no lugar dele, muita gente gritaria no Twitter. Mia Goth chuta bundas de novo e abraça a complexidade da personagem com grandiosidade, assustadora, desafiadora, envolvente e até infantil em alguns momentos. Ela definitivamente se posiciona como a nova rainha do terror independente e a sua Gabi cresce a cada cena. E as suas sobrancelhas são um personagem à parte e parece impossível ter certeza das suas intenções e isso é delicioso. E a interação entre ela e Skarsgård funciona demais e deixa tudo ainda mais legal. Infinity Pool é aquela viagem divertida, corajosa, provocativa que você estava precisando para começar a refletir sobre a própria vida. E talvez eu tenha pensado demais antes de fazer esse vídeo e de repente o público pode curtir muito mais se for assistir pensando que é apenas um suspense absurdo cheio de gente pelada nele. Independente de qualquer coisa, sem dúvida, é o melhor e mais maduro filme da ainda curta carreira de Brandon Cronenberg. Será que é o melhor filme de 2023 até agora? Não sei, mas talvez seja. Qual foi o filme de terror com mais gente pelada que você curtiu assistir no cinema? Não era exatamente de terror, mas De Olhos Bem Fechados, que eu já comentei antes aqui, foi o melhor filme cheio de gente pelada que eu vi no cinema. Deixe a sua resposta nos comentários e, lembrei, não era filme nem série. A frase sobre pobres não quererem ver histórias com pobres está no começo do livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood e era um produtor de filme conversando com um aspirante a roteirista. Se tiver oportunidade, leia. Eu gostaria de te convidar também para se tornar membro do Clube dos Rabugentos e acompanhar as atualizações e os novos vídeos. Eu garanto que você vai encontrar muita informação, diversão e conteúdos exclusivos que só o canal Nerd Rabugento pode oferecer. Torne-se membro e faça parte do Clube dos Rabugentos.